Primeiro domingo do tempo comum. Intenções da Santa Missa. Pelos fiéis falecidos: Gilson da Silva Reis, William do Nascimento Rosendo, almas do purgatório. Em ação de graças pelos aniversariantes dizimistas da semana: Ana Cristina Guerreiro Gomes, Geralda Leme Correia das Chagas, Tereza dos Santos Silva, Maria Aparecida Machado, Ricardo Cassu de Oliveira, Manuel de Oliveira Correia, Andréia Carvalho Lourenço, Carlos Eduardo da Silva, Dirce Germano. O povo de Israel fez a grande experiência de renascer pela palavra de Deus em sua volta do exílio. Na sinagoga de Nazaré, o Cristo revela-se como Messias, como havia dito o profeta Isaías. Hoje, a comunidade reunida no Senhor pode redescobrir o caminho da salvação, vivendo na solidariedade e na escuta e vivência do Evangelho de Cristo. A alegria do Senhor é nossa força. A alegria do Senhor é nossa força. A alegria do Senhor é nossa força. Nossa força. Nossa força é o Senhor Jesus. A alegria do Senhor é nossa força. A alegria do Senhor é nossa força. A alegria do Senhor é nossa força. Nossa força. Nossa força é o Senhor Jesus. Ele é a nossa razão de lutarmos até o final. Sim, Ele é a luz que chegou e as trevas não puderam resistir. Ele é o sol, nossa canção reluzirá, resplandecerá. Nossa força é o Senhor Jesus. A nossa força é o Senhor Jesus. Boa noite a todos. Boa noite. Lembramos na Santa Missa o 7º dia de Celso dos Santos. Rezamos pelo seu descanso eterno, também por seus familiares, que Deus os conforte. Lembrando ainda dos nossos falecidos, vítimas da pandemia. Os que pedem nossas orações, nossos aniversariantes, nossos doentes. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. O Deus que dá constância e conforto vos dê a graça da harmonia e da concórdia, na paz de nosso Senhor Jesus Cristo e na comunhão do Espírito Santo. Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo. Senhor Deus, em Cristo, vosso Filho, viemos suplicar vosso perdão, vossa misericórdia. Perdoai-nos, Senhor, nosso Deus. Senhor, venho pedir perdão, pois pequei contra vós e com meu coração inquieto resolvi voltar, e mesmo sem saber como expressar-me,
peço vossa misericórdia. Senhor, misericórdia. Cristo, misericórdia. Senhor, misericórdia. Meu Pai, resolvi voltar. Senhor, misericórdia. Cristo, misericórdia. Senhor, misericórdia. Meu Pai, resolvi voltar. Deus Todo-Poderoso, tenha compaixão de nós, perdoe os nossos pecados e nos conduza à vida eterna. Amém. Glória, glória a Deus nas alturas, oh glória, e a nossa sua paz. Glória, glória a Deus nas alturas, oh glória, e a nossa sua paz. Senhor Deus, Rei dos céus, Deus Pai onipotente, os louvamos, bendizemos, adoramos. Nós os glorificamos e nós os damos graças em vossa glória. Glória a Deus nas alturas, oh glória, e a nossa sua paz. Jesus Cristo, Senhor Deus, Filho único do Pai, Cordeiro de Deus que tiras o pecado do mundo. Tem de verdade, vós que estáis à direita do Pai. Tem de verdade, vós que tirais o pecado do mundo. Tem de piedade, acolhei a nossa súplica em vossa glória. Glória a Deus nas alturas, oh glória, e a nossa sua paz. Só vós sois o Santo Senhor, o Altíssimo, só vós, Jesus Cristo, com o Espírito e o Pai, em vossa glória. Glória a Deus nas alturas, oh glória, e a nossa sua paz. Glória, glória a Deus nas alturas, oh glória, e a nossa sua paz. Oremos. Deus eterno e todo-poderoso, dirigi a nossa vida segundo o vosso amor, para que possamos, em nome do vosso Filho, frutificar em boas obras, por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém. Liturgia da Palavra. O Evangelho será sempre a boa notícia desde a sinagoga de Nazaré, em nosso tempo de agora e nos dias futuros.
Leitura do livro de Neemias. Naqueles dias, o sacerdote Esdras apresentou a lei diante da assembleia de homens, de mulheres e de todos os que eram capazes de compreender. Era o primeiro dia do 7º mês. Assim, na praça que fica defronte da porta das águas, Esdras fez a leitura do livro, desde o amanhecer até ao meio-dia, na presença dos homens, das mulheres e de todos os que eram capazes de compreender. E todo o povo escutava com atenção a leitura do livro da lei. Esdras, o escriba, estava de pé sobre um estrado de madeira, erguido para esse fim. Estando num lugar mais alto, ele abriu o livro à vista de todo o povo. E, quando o abriu, todo o povo ficou de pé. Esdras bendize o Senhor, o grande Deus, e todo o povo respondeu, levantando as mãos: Amém, Amém. Depois inclinaram-se e prostraram-se diante do Senhor, com o rosto em terra. E leram clara e distintamente o livro da lei de Deus, e explicaram seu sentido de maneira que se pudesse compreender a leitura. O governador Neemias e Esdras, sacerdote e escriba, e os levitas, que instruíam o povo, disseram a todos: Este é um dia consagrado ao Senhor, vosso Deus. Não fiqueis tristes, nem choreis, pois todo o povo chorava ao ouvir a palavra da lei. E Neemias disse-lhes: Ide para vossas casas e comei carnes gordas, tomai bebidas doces e reparti com aqueles que nada preparam, pois este dia é santo para o nosso Senhor. Não fiqueis tristes, porque a alegria do Senhor será a vossa força. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Vossas palavras, Senhor, são espírito e vida. 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 A lei do Senhor Deus é perfeita, conforto para a alma. O testemunho do Senhor é fiel, sabedoria dos humildes. Vossas palavras, Senhor, são espírito e vida. Vossas palavras, Senhor, são espírito e vida. Mais uma vez para aprender. Vossas palavras, Senhor, são espírito e vida. Vossas palavras, Senhor, são espírito e vida. Os preceitos do Senhor são precisos, alegria ao coração. O mandamento do Senhor é brilhante, para os olhos é uma luz. Vossas palavras, Senhor, são espírito e vida. Vossas palavras, Senhor, são espírito e vida. É puro o temor do Senhor,
imutável para sempre. Os julgamentos do Senhor são corretos e justos igualmente. Vossas palavras, Senhor, são espírito e vida. Vossas palavras, Senhor, são espírito e vida. Que vos agrade o cantar dos meus lábios e a voz da minha alma, que ela chegue até vós, ó Senhor, meu rochedo e redentor. Vossas palavras, Senhor, são espírito e vida. Vossas palavras, Senhor, são espírito e vida. Só a igreja, vossas palavras. Vossas palavras, Senhor, são espírito e vida. Vossas palavras, Senhor, são espírito e vida. Leitura da primeira carta de São Paulo aos Coríntios. Irmãos, como o corpo é um, embora tenha muitos membros, e como todos os membros do corpo, embora sejam muitos, formam um só corpo, assim também acontece com Cristo. De fato, todos nós, judeus ou gregos, escravos ou livres, fomos batizados num único Espírito, para formarmos um único corpo, e todos nós bebemos de um único Espírito. Com efeito, o corpo não é feito de um membro apenas, mas de muitos membros. Vós, todos juntos, sois o corpo de Cristo, e, individualmente, sois membros desse corpo. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Aleluia, 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 aleluia. Foi o Senhor quem me mandou boas notícias anunciar ao pobre, a quem está no cativeiro, libertação eu vou proclamar. Aleluia, 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 aleluia. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Muitas pessoas já tentaram escrever a história dos acontecimentos que se realizaram entre nós, como nos foram transmitidos por aqueles que desde o princípio foram testemunhas oculares e ministros da palavra. Assim sendo, após fazer um estudo cuidadoso de tudo o que aconteceu desde o princípio, também eu decidi escrever de modo ordenado para ti, excelentíssimo Teófilo. Deste modo, poderás verificar a solidez dos ensinamentos que recebeste. Naquele tempo, Jesus voltou para a Galiléia com a força do Espírito, e sua fama espalhou-se por toda a redondeza. Ele ensinava nas suas sinagogas e todos o elogiavam.
e veio à cidade de Nazaré, onde se tinha criado. Conforme seu costume, entrou na sinagoga no sábado e levantou-se para fazer a leitura. Deram-lhe o livro do profeta Isaías. Abrindo o livro, Jesus achou a passagem que está escrito: O Espírito do Senhor está sobre mim, porque Ele me consagrou com a unção para anunciar a boa nova aos pobres. Enviou-me para proclamar a libertação aos cativos e aos cegos a recuperação da vista, para libertar os oprimidos e para proclamar um ano da graça do Senhor. Depois fechou o livro, entregou-o ao ajudante e sentou-se. Todos os que estavam na sinagoga tinham os olhos fixos nele. Então começou a dizer-lhes: Hoje se cumpriu esta passagem da Escritura que acabastes de ouvir. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Vossas palavras, Senhor, são Espírito e vida. 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 As palavras do Santo Evangelho perdoem nossos pecados. Em todo o mundo católico hoje, a pedido já do Papa em tantos anos, decretado que esse terceiro domingo do tempo comum, anualmente, seja o domingo da Palavra de Deus. Sempre nós temos nosso mês de setembro dedicado à Bíblia, mas este é um fato novo para que as comunidades não descuidem do anúncio da Palavra de Deus, do anúncio do reino de Jesus Cristo, e que as comunidades, todos os fiéis, procurem ter um apaixonado amor pela Palavra de Deus. Por isso, em tantos sacramentos da igreja, todos os sacramentos, sempre tem um texto da Palavra de Deus, uma proclamação de um evangelho. Depois também nossos encontros de oração, reuniões. Em nada devemos esquecer, pelo menos um pequeno capítulo para meditação, oração e comprometimento. O problema da Palavra de Deus é sempre, primeiramente, pelo ouvido. Escuta da palavra, como estamos fazendo agora. Cada vez que lemos também individualmente um pequeno texto da Palavra de Deus, ela está sendo proclamada a nós mesmos, está falando conosco. É o Cristo que nos fala. Então devemos escutar. E essa escuta se torna oração, se torna missão também. Vimos a primeira leitura, que coisa maravilhosa, a proclamação das leis, dos pergaminhos, da Palavra de Deus. O profeta Esdras
E depois, como o povo de Deus escutava. Se estavam sempre emocionados de ouvir a narrativa das maravilhas de Deus. Tudo relativo, evidentemente, ao Antigo Testamento, como Deus conduziu o povo, como Deus instruiu o seu povo, o povo eleito, o povo que acolhia, que escutava, que colocava em prática as leis e não se deixavam misturar com o paganismo ou a idolatria do paganismo. Estavam sempre atentos e se emocionavam de ouvir as maravilhas de Deus. Diz o texto da primeira leitura que eles reverenciavam a palavra de Deus, prostrando-se, rezando e escutando. Reverência à palavra, se emocionavam da escuta da palavra. Daí que a igreja tem tanta veneração pela Sagrada Escritura e pela própria proclamação do Evangelho. Daí o cuidado das nossas comunidades, aí entra o papel dos leitores. Nós escutamos bem a proclamação da palavra, mas às vezes as pessoas engasgam um pouco. Pode ser, talvez por falta de prática, né? Mas às vezes uma questão de pontuação, de falta às vezes de algum ênfase, e pronunciar as palavras certas pode causar uma situação desagradável, porque tem gente que não sabe ler, né? Então nem todo mundo tem facilidade de, às vezes até de enxergar esse folheto. Mas por isso que o folheto existe. Alguém deve levar sempre para casa, quando na última missa. Tem gente aqui na paróquia que coleciona os folhetos, isso é bonito. Às vezes vem procurar aqui na segunda-feira se tem disponível. Tem sim, tem bastante, que às vezes nós somos obrigados a queimar. O que fazer com isso? Quem coleciona, guarda, marca a Bíblia, estuda, no fim do ano pode queimar. Aí nós vamos colecionando textos da palavra de Deus que fazem muito bem. Mateus, Marcos, Lucas, João, todos, a igreja passa sempre, nesses 4 anos, todos os evangelistas. Então, o cuidado para lermos bem, sentir gosto pela palavra e escutar com fé. E nem precisa de explicação, porque é palavra divina, a palavra de Deus, a palavra divina não é humana. Podemos tentar explicar, mas nunca fugir do conteúdo. Porque tem gente que começa a falar das outras coisas e esquece do conteúdo da palavra de Deus. Meios de comunicação, tem gente que fala mais de outras coisas do que daquele texto. Quando não inventam, né? Porque tem gente que se acha também super exegeta, conhecedor, então parece que a palavra de Deus deve deixar de lado. Não, é o Cristo que fala, não sou eu, né? Nós somos portadores da palavra de Deus. É o Senhor que fala à nossa inteligência, à nossa sensibilidade, ao nosso coração. Portanto, não descuidemos da escuta e da prática da palavra de Deus. Olha o salmo de hoje, então. Vossa palavra, Senhor, são espírito e vida. E depois ainda a segunda leitura. Aqui está a fórmula breve. Mas se você leva em casa, olha para você ver essa primeira carta de São Paulo aos Coríntios, ela é enorme. Ele fala da comparação dos membros e do corpo, dos carismas, que se tornam serviços para o bem comum na comunidade. Essa linguagem é muito bonita,
Porque São Paulo, depois de falar da sua conversão, explicava as comunidades. Ele era inteligente, então conhecedor do Antigo Testamento, agora pela conversão, pelo fato da sua conversão, da sua história de conversão, ele é acolhido com os apóstolos. Também ele vai dizer que não era digno de ser chamado apóstolo porque perseguiu a igreja de Cristo. No entanto, fez muito pela igreja e pelas comunidades. Então ele tem essa bonita comparação. O corpo como corpo é um membro, embora tenha muitos membros, e como todos os membros do corpo sejam muitos, formam apenas um corpo, e nós somos parte desse corpo de Cristo, que é a igreja. Uma vez batizados num único Espírito, formamos o único corpo de Cristo, o corpo de Cristo, que é a igreja. Individualmente também sois membros desse corpo. Depois, o texto do Evangelho de hoje é muito curioso. São Lucas começa a escrever com detalhes para Teófilo. Esse Teófilo, alguns escritores dizem que poderia ser um discípulo seu, mas a palavra grega significa amigos de Deus. Teófilo, portanto, significa amigos de Deus. E ele estava escrevendo para toda a humanidade, para todos os amigos de Deus. Quem escuta, quem medita, quem reza a palavra, quem acolhe, se torna amigo de Deus. Então Teófilo tem essa explicação. É para todos os amigos de Deus. Certamente somos nós, né, que temos amor à palavra. Então ela se torna muito atual. E olha o que ele diz: muitas pessoas já tentaram escrever história dos acontecimentos que se realizaram entre nós. Porque logo depois da morte de Jesus, começa a história das comunidades, dos apóstolos, e havia muita gente querendo falar de Jesus. E São Lucas era inteligente, era um médico. E o médico, todo mundo sabe, quando ele quer fazer um diagnóstico, ele começa a ouvir a pessoa para fazer um bom diagnóstico, né? Tem médico que não sabe o que vai fazer. São Lucas teve essa preocupação para fazer um bom diagnóstico do que diziam sobre Jesus. Então ele faz esse comunicado. Muitos quiseram escrever desde o princípio, mas quem que ele vai ouvir? Testemunhas oculares. Pessoas que viram, que escutaram, que tocaram, que compreenderam Jesus. Então ele começa a escutar aqueles que foram discípulos. Ele não era discípulo de Cristo, mas se tornou depois grande batalhador da palavra e escritor do Evangelho. Ele tem o cuidado de dizer: assim sendo, após fazer um estudo cuidadoso, é o versículo 3 do Evangelho. Assim sendo, após fazer um estudo cuidadoso de tudo o que aconteceu desde o princípio, também eu decidi escrever de modo ordenado. Porque o povo começava a contar as coisas com minúcias, né? O povo diz um ditado aí que a gente conhece: quem conta um conto aumenta 1000 pontos, inventam. Isso era ruim. Os evangelistas não consideraram aquele falatório inspirado. Então se chama evangelhos apócrifos, escritos que às vezes não tem nada a ver
as minúcias que a fofoca do povo, né? Cada um querendo contar, inventando para si, querendo fazer graça e aumentar as coisas. São Lucas diz, isso não é bom. São João também, no Apocalipse, descreve que os livros do mundo inteiro não podiam conter as maravilhas que Jesus fez. Eram muitas coisas. Mas também ele diz, o que está escrito não pode ser aumentado e nem tirado. Veja bem a realidade da Sagrada Escritura. Tudo foi escrito depois, né? Jesus não escreveu nada, não deixou nada escrito. Mas São Lucas tem este carinho, escrevendo a Teófilo, desse modo poderás verificar a solidez dos ensinamentos. Olha o que ele diz. O Teófilo, né? Todo mundo aqui é Teófilo. Então você tem a solidez de tudo o que foi escrito. Todo o conteúdo, de todo o ensinamento, todos os ensinamentos. Ele faz questão de frisar isso, de modo sólido. Ele não ouviu as fofocas, não ouviu abobrinhas. Ele foi ao essencial das narrativas de testemunhas oculares e escreveu para Teófilo. Ele trata Teófilo de excelentíssimo. Deveria ser alguém muito próximo dele, tem esse nome tão bonito, né? Amigo de Deus, mas ele estava pensando quem viria depois, quem iria escutar, como iriam interpretar, o que haveriam de fazer com a palavra de Cristo, com o anúncio da verdade. Isso que é um fato muito importante, que às vezes escutamos por aí tantas coisas erradas a respeito do ensinamento sagrado e que a gente temos que fazer uma distinção. O nosso amor à palavra de Deus tem que ser um amor verdadeiro. Por isso, a liturgia reverencia o evangeliário. No início da missa, sempre está no altar o evangeliário. Depois o diácono retira, faz a proclamação. Nos dias solenes é acompanhado com velas, tem o incenso, tem as reverências, tem a bênção com a palavra de Deus, que sempre o Papa Bento dizia, não é o momento de aplaudir, é o momento de interiorizar o que foi proclamado. Então a gente faz silêncio e faz o sinal da cruz, acolhendo aquele anúncio divino da palavra de Jesus. Outros momentos se pode aplaudir, talvez na entrada de um acontecimento, exposição da Bíblia, abertura do mês da Bíblia, outros momentos. Mas quando a gente começa a bater muita palma, aí pode esquecer a folia, né? Faz a gente sair, desligar um pouco do que foi proclamado. É um risco, embora essa coisa entrou na liturgia, não é muito recomendado aplaudir fora de hora. Mas então Jesus volta lá para a Galileia, onde se tinha criado, e lá que ele ensinava. Foi à sinagoga, lhe apresenta os pergaminhos, ele coloca os olhos especialmente lá no livro de Isaías. Não é livro, né? Não tinha livro. É a tradução que diz que era livro. Mas eram os pergaminhos, então ele escolhe e vê, proclama aquele texto onde diz: o Espírito do Senhor está sobre mim, porque Ele me consagrou com a unção para anunciar a boa nova aos pobres, enviou-me para proclamar a libertação aos cativos, aos cegos a recuperação da vista, libertar os oprimidos e proclamar o ano da graça do Senhor. Daí
Ele enrola, fecha o livro, entregou ao ajudante e sentou-se. Todos os que estavam na sinagoga tinham os olhos fixos nele. Então ele diz: hoje se cumpriu esta passagem da Escritura que acabaste de ouvir. Vimos outro dia aí a festa do batismo de Jesus, a proclamação do Espírito Santo sobre a sua pessoa. Este é o meu filho amado, escutai o que ele diz, né? A voz do Pai. Depois, a bodas de Caná. E agora, ele está na sinagoga e faz essa autoproclamação da palavra de Deus, da força da sua palavra, do cumprimento da palavra, da realização das profecias, porque tudo falava a respeito dele. Então ele diz: hoje se cumpriu esta profecia que acabais de ouvir. E daí então tem início o seu ministério de ensinamento, da evangelização aos povos, a quem pudesse ouvir, a quem o acolhesse, a quem acolheu a sua palavra, seus ensinamentos, e aos poucos foram se convertendo e mudando de vida. Lembrar que tudo isso foi escrito após a sua ressurreição. Até então, ele chamou os apóstolos, fez catequese, orientou, formou, e depois os envia lá no Pentecostes. Então começam a vida das comunidades e todo o ministério da palavra de Deus, sendo o próprio Cristo falando através dos instrumentos que ele escolheu e escolhe. Nos escolheu também. Nós todos somos instrumentos para proclamarmos a palavra de Deus. Não deixar de falar do que vimos e ouvimos. Creio em Deus Pai, Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, que foi concebido pelo poder do Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu à mansão dos mortos, ressuscitou ao terceiro dia, subiu aos céus, está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, donde há de vir a julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Católica, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne. A vós, Deus Pai Todo-Poderoso, elevamos nossas súplicas, pois sem vosso auxílio de nada somos capazes. Ouvi o povo que vos clama com fé, rezando: Pai Santo, atendei-nos. Confirmai vossa Igreja em sua missão de anunciar o Evangelho e propor a vida para todos os homens e mulheres. Nós clamamos a vós, Senhor. Pai Santo, atendei-nos. Olhai com misericórdia para a nossa comunidade e fortalecei-a na esperança de viver na fraternidade e na solidariedade. Nós clamamos a vós, Senhor. Pai Santo, atendei-nos. Fortalecei o empenho das pessoas de bem em favor da paz e da concórdia entre os povos e nações. Nós clamamos a vós, Senhor. Pai Santo, atendei-nos. Dai-nos um coração simples e humilde, capaz de compreender os sinais dos tempos e ter atitudes libertadoras. Nós clamamos a vós, Senhor. Pai Santo, atendei-nos. Por todos nós que vivemos esta complicação dessa pandemia, onde tantos estão
suplicando a Deus a cura do corpo, libertação de todos esses sofrimentos, nós vos suplicamos, Senhor. Pelo 7º dia de Celso, dos santos e tantos outros falecidos, nós vos suplicamos. Senhor Deus, concedei-nos viver com alegria a fé e a esperança em vós e em vosso Filho Jesus, que convosco vive e reina pelos séculos sem fim. Amém. Já desponta entre os montes a luz do sol, e nascerá a nós o raiar de um novo dia. A igreja reunida ofertará diante do altar um sacrifício de amor. Em tuas mãos está todo o nosso agir, tudo o que somos ofertamos a ti. Por este vinho e pão, o sacrifício do altar a nós se perpetuará. Cultivando essa terra, a ti virá do suor de nossas mãos o que de melhor nasceu. Eis os frutos que colhemos, o vinho e pão que se converterão no sacrifício de amor. Em tuas mãos está todo o nosso agir, tudo o que somos ofertamos a ti. Por este vinho e pão, o sacrifício do altar a nós se perpetuará. Orai, irmãos e irmãs, para que nosso sacrifício seja aceito por Deus Pai Todo-Poderoso. Receba, Senhor, por tuas mãos este sacrifício, para a glória do seu nome, para o nosso bem e de toda a Santa Igreja. Ó Deus, acolhei com bondade as oferendas que vos apresentamos, para que sejam santificadas e nos tragam a salvação por Cristo nosso Senhor. Amém. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Orações ao alto. O nosso coração está em Deus. Demos graças ao Senhor nosso Deus. É nosso dever e nossa salvação. Na verdade, é justo e necessário, é nosso dever e salvação dar-vos graças e cantar-vos um hino de glória e louvor, Senhor Pai de infinita bondade. Pela palavra do Evangelho do vosso Filho, reunistes uma só igreja de todos os povos, línguas e nações, vivificada pela força do vosso Espírito. Não deixais por meio dela de congregar na unidade todos os seres humanos. Assim, manifestando a aliança do vosso amor, a Igreja transmite constantemente a alegre esperança do vosso reino e brilha como sinal da vossa fidelidade que prometestes para sempre em Jesus Cristo, Senhor nosso. Por esta razão, com todas as virtudes do céu, nós vos celebramos na terra, dizendo com toda a Igreja, a uma só voz:
Santo, 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 Senhor Deus do universo, o céu e a terra proclamam a vossa glória. Hosana nas alturas, bendito que vem em nome do Senhor. Hosana nas alturas. Na verdade, vós sois santo e digno de louvor, ó Deus que amais os seres humanos e sempre os assistis no caminho da vida. Na verdade, é bendito o vosso Filho presente no meio de nós, quando nos reunimos por seu amor. Como outrora aos discípulos, ele nos revela as Escrituras e parte o pão para nós. O vosso Filho permaneça entre nós. Nós vos suplicamos, Pai de bondade, que envieis o vosso Espírito Santo para santificar estes dons do pão e do vinho, a fim de que se tornem para nós o corpo e o sangue de nosso Senhor Jesus Cristo. Mandai o vosso Espírito Santo. Na véspera de sua paixão, durante a última ceia, ele tomou o pão, deu graças e o partiu, e deu a seus discípulos, dizendo: tomai todos e comei. Isto é o meu corpo que será entregue por vós. Do mesmo modo, ao fim da ceia, tomou o cálice em suas mãos, deu graças novamente e deu a seus discípulos, dizendo: tomai todos e bebei. Este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos para a remissão dos pecados. Fazei isto em memória de mim. Eis o mistério da fé. Anunciamos, Senhor, a vossa morte e proclamamos a vossa ressurreição. Vinde, Senhor Jesus. Celebrando, pois, ó Pai Santo, a memória de Cristo, vosso Filho, nosso Salvador, que pela paixão e morte de cruz fizestes entrar na glória da ressurreição e colocastes à vossa direita, anunciamos a obra do vosso amor até que ele venha, e vos oferecemos o pão da vida e o cálice da bênção. Olhai com bondade para a oferta da vossa Igreja. Nela vos apresentamos o sacrifício pascal de Cristo que vos foi entregue, e concedei que pela força do Espírito do vosso amor sejamos contados agora por toda a eternidade entre os membros do vosso Filho, cujo corpo e sangue comungamos. Aceitai, ó Senhor, a nossa oferta. Renovai, Senhor, a luz do Evangelho, a vossa Igreja que está nessa diocese de Lorena e em nossa cidade de Queluz. Fortalecei o vínculo da unidade entre os fiéis leigos e os pastores do vosso povo, em comunhão com nosso Papa Francisco, com nosso Bispo Vladimir, os bispos do mundo inteiro, para que o vosso povo, neste mundo dilacerado por discórdias, brilhe como sinal profético de unidade e de paz. Confirmai na caridade o vosso povo. Lembrai-vos dos nossos irmãos e irmãs que adormeceram na paz do vosso Cristo. Lembramos Celso dos Santos, nosso paroquiano, também familiares, parentes, amigos e as vítimas dessa pandemia.
Todos que adormeceram na paz do vosso Cristo, cuja fé só vós conhecestes, acolhei-os na luz da vossa face, concedei-lhes no dia da ressurreição a plenitude da vida. Concedei-lhes, ó Senhor, a luz eterna. Concedei-nos ainda, no fim da nossa peregrinação terrestre, chegarmos todos à morada eterna, onde viveremos para sempre convosco, e em comunhão com a bem-aventurada Virgem Maria, com São José, seu esposo, os santos apóstolos e mártires, São João Batista e todos os santos, vos louvaremos e glorificaremos por Jesus Cristo, vosso Filho. Por Cristo, com Cristo e em Cristo, a vós, Deus Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda honra, toda glória, agora e para sempre. Amém. Obedientes à palavra do Salvador, informados por seu divino ensinamento, ousamos dizer: Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Livrai-nos de todos os males, ó Pai. Dai-nos hoje a vossa paz. Ajudados pela vossa misericórdia, sejamos sempre livres do pecado, protegidos de todos os perigos, enquanto, vivendo a esperança, aguardamos a vinda do Cristo Salvador. Senhor Jesus Cristo, dissestes aos vossos apóstolos: eu vos deixo a paz, eu vos dou a minha paz. Não olheis os nossos pecados, mas a fé que anima a vossa igreja. Dai-lhe, segundo o vosso desejo, a paz e a unidade. Vós que sois Deus com o Pai e o Espírito Santo. Amém. A paz do Senhor esteja sempre convosco. O amor de Cristo nos uniu. Esta união. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, tende piedade. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, tende piedade. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, dai-nos a paz, dai-nos a paz, dai-nos a vossa paz, dai-nos a paz. Eu sou o pão vivo que desceu do céu. Se alguém come deste pão, viverá eternamente. Eis o Cordeiro de Deus, eis aquele que tira o pecado do mundo. Não sou digno de que entreis em minha morada, mas dizei uma palavra e serei salvo. O corpo e o sangue de Cristo guarde nossa alma para a vida eterna.
nos salvar. Foi perfeita a promessa que estarias presente no altar, no pão consagrado e no vinho pra nos salvar. Fizestes a promessa de estar aqui, e hoje nós estamos para te servir, unidos na presença do Senhor, cantando para sempre o seu amor. Foi perfeita a promessa que estarias presente no altar, no pão consagrado e no vinho pra nos salvar. Alma de Cristo, santificai-me. Corpo de Cristo, salvai-me. Sangue de Cristo, inebriai-me. Água do lado de Cristo, lavai-me. Paixão de Cristo, confortai-me. Ó bom Jesus, ouvi-me. Dentro de vossas chagas, escondei-me. Não permitais que eu me separe de vós, do espírito maligno, defendei-me. Na hora da morte, chamai-me e mandai-me para vós, para que com vossos santos vos louvem por todos os séculos dos séculos. Amém. Por todos os séculos. Amém. Corpo, sangue, alma e divindade de nosso Senhor Jesus Cristo, guarde a minha alma para a vida eterna. Amém. Oremos. Concedei-nos, Deus Todo-Poderoso, que tendo recebido a graça de uma nova vida, sempre nos gloriemos dos vossos dons, por Cristo nosso Senhor. Amém. Avisos. Bazar beneficente em prol da pintura da matriz, segunda, quarta e sexta-feira, das 14 às 17 horas na matriz. Agradecemos a todos que colaboraram com o bilhete de São João 2021. Ganhadores: Marina Monteiro Tavares Borges, Marcelo José Júnior, Anderson Luiz Araújo, Urbano Biondi, Lívia Aparecida Gonçalves. E já está disponível o bilhete de São João 2022, com os festeiros, colaboradores
e secretaria paroquial. Pedimos a todos, por gentileza, para deixar a oração da Sagrada Família nos bancos ao final da missa. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Abençoe-nos Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho, Espírito Santo, desça sobre nós, permaneça para sempre. Amém. Rezemos juntos a oração à Sagrada Família e também procurando viver este ano, esta preocupação de reorganizarmos a vida de nossas famílias. Jesus, Maria e José, em vós contemplo o esplendor do verdadeiro amor. A vós confiante nos entregamos. Sagrada Família de Nazaré, tornai também as nossas famílias lugares de comunhão, cenáculos de oração, escolas autênticas do Evangelho e pequenas igrejas domésticas. Sagrada Família de Nazaré, que nunca mais haja episódios de violência, fechamento e divisão nas famílias, que qualquer um que tenha sido ferido ou escandalizado seja prontamente confortado e curado. Sagrada Família de Nazaré, conscientizai a todos do caráter sagrado e inviolável da família, da sua beleza no plano de Deus. Sagrada Família de Nazaré, fazei com que todos nós tomemos consciência do caráter sagrado e inviolável da família e de sua beleza no plano de Deus. Amém. São José, rogai por nós. São João Batista, vamos em paz, que o Senhor nos acompanhe. O Espírito